Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade, Visões Imperiais. Os antigos romanos estavam acostumados a ser derrotados. Como os governantes da maioria dos grandes impérios da história, eles podiam perder uma batalha após a outra, mas ainda vencer a guerra. Um império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Mas até mesmo os romanos acharam difícil digerir as notícias que chegaram do norte da Península Ibérica em meados do século II a.C. Uma pequena e insignificante cidade montanhosa chamada Numância, habitada por celtas nativos da península, ousou resistir à dominação romana. Roma, na época, era a senhora inquestionável de toda a bacia do Mediterrâneo, tendo conquistado os impérios macedônio e Seleucida, subjugado as gloriosas cidades-estado da Grécia e reduzido Cartago a ruínas em chamas. Os numantinos não tinham nada no seu lado além do amor brutal pela liberdade e por suas terras inóspitas. Ainda assim, obrigaram diversas legiões a se renderem ou recuarem, humilhadas. Finalmente, em 134 a.C., a paciência de Roma se esgotou. O Senado decidiu enviar Cipião Emiliano, principal general de Roma e homem que havia derrubado Cartago, para dar um jeito nos numantinos. Ele recebeu um exército gigantesco de mais de 30.000 soldados. Cipião, que respeitava o espírito de luta e as habilidades marciais dos numantinos, preferiu não desgastar seus soldados em combate desnecessário. Em vez disso, cercou a Numância com uma linha de fortificações, bloqueando o contato da cidade com o mundo exterior. A fome fez o trabalho por ele. Depois de mais de um ano, a provisão de alimentos se esgotou. Quando os numantinos se deram conta de que não havia mais esperança, incendiaram a própria cidade, e, segundo relatos romanos, a maioria se matou para não se tornar escrava de Roma. Mais tarde, a Numância se tornou um símbolo da independência e da coragem espanholas. Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, escreveu uma tragédia chamada O Cerco de Numância, que termina com a destruição da cidade, mas também com a visão da futura grandiosidade da Espanha. Poetas compuseram panegíricos de seus bravos defensores, e pintores retrataram o cerco majestosamente em suas telas. Em 1882, as ruínas foram declaradas monumento nacional e se tornaram um local de peregrinação para os patriotas espanhóis. Nas décadas de 50 e 60, as histórias em quadrinhos mais populares da Espanha não eram as de Super-Homem ou Homem-Aranha, e sim as aventuras de El Rabato, um antigo herói ibérico fictício que combatia os opressores romanos. Os antigos numantinos são, até hoje, paradigmas espanhóis do heroísmo e do patriotismo, retratados como modelos para os jovens do país. Ainda assim, os patriotas exaltam os numantinos em espanhol, língua românica que nasceu do latim de Cipião. Os numantinos falavam uma língua celta, que hoje está morta e perdida. Cervantes escreveu O Cerco de Numância em alfabeto latino, e a peça segue modelos artísticos greco-romanos. Numância não tinha teatros. Os patriotas espanhóis que admiram o heroísmo numantino tendem a ser também leais seguidores da Igreja Católica Romana. Não ignore essa última palavra, uma igreja cujo líder ainda fica em Roma e que se dirige a Deus preferencialmente em latim. Da mesma forma, o direito moderno espanhol deriva da lei romana. A política espanhola se baseia na romana, e a cozinha e a arquitetura espanholas devem muito mais a legados romanos do que a celtas e ibéricos. Não restou nada da Numância, além das ruínas. Até mesmo sua história só chegou até nós graças aos escritos de historiadores romanos. Foi feita sob medida para o gosto do público romano, que adorava contos de bárbaros amantes da liberdade. A vitória de Roma sobre a Numância foi tão completa que os vitoriosos se apropriaram até mesmo da memória dos derrotados. Não é o nosso tipo de história. Gostamos de ver, ao menos favorecidos, vencerem, mas não há justiça na história. A maioria das culturas do passado, mais cedo ou mais tarde, acabou se tornando vítima dos exércitos de algum império implacável que as relegou
ao esquecimento. Os impérios também acabam sucumbindo, mas tendem a deixar para trás legados ricos e duradouros. No século XXI, praticamente todas as pessoas são fruto de algum império. E o que é um império? Um império é uma ordem política com duas características importantes. Em primeiro lugar, para se qualificar para essa designação, é preciso dominar um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio território de identidade cultural. Quantos povos exatamente? 2 ou 3 não são suficientes. 20 ou 30 é bastante. O limiar do império fica em algum ponto intermediário. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado. Eles podem engolir e digerir cada vez mais nações e territórios sem alterar sua estrutura ou identidade básicas. O Estado britânico atual tem fronteiras bastante claras, que não podem ser ultrapassadas sem alterar a estrutura e a identidade fundamentais do Estado. Um século atrás, praticamente qualquer lugar da Terra poderia se tornar parte do Império Britânico. Diversidade cultural e flexibilidade territorial dão aos impérios não só o seu caráter singular, como também seu papel central na história. Foi graças a essas duas características que os impérios conseguiram unir politicamente diversos grupos étnicos e zonas ecológicas, e desse modo fundir segmentos cada vez maiores da espécie humana e do planeta Terra. Deve-se enfatizar que o império é definido unicamente por sua diversidade e fronteiras flexíveis, e não por suas origens, forma de governo, extensão territorial ou tamanho de sua população. O império não precisa emergir de conquistas militares. O Império Ateniense começou como uma liga voluntária, e o Império de Habsburgo nasceu de um matrimônio, pavimentado por uma série de alianças sagazes por meio de casamentos. O império também não precisa ser governado por um imperador autocrático. O Império Britânico, o maior da história, foi conduzido por uma democracia. Entre outros impérios democráticos, ou pelo menos republicanos, estiveram incluídos os modernos impérios holandês, francês, belga e norte-americano, assim como os impérios pré-modernos de Novgorod, Roma, Cartago e Atenas. O tamanho também não tem tanta importância. Impérios podem ser pequenos. O Império Ateniense, em seu apogeu, era muito menor em tamanho e população do que a Grécia de hoje. O Império Azteca era menor que o do México atual. No entanto, ambos eram impérios, enquanto a Grécia e o México modernos não são. Porque os primeiros subjugaram, gradualmente, dezenas e até centenas de unidades políticas diferentes, e os últimos não. Atenas dominou mais de 100 cidades-estado, antes independentes, e o Império Azteca, se pudermos confiar nos registros de impostos cobrados, governou 371 tribos e povos diferentes. Como foi possível espremer tamanha mistura humana no território de um modesto Estado moderno? Foi possível porque, no passado, havia muito mais povos distintos no mundo, cada um deles com uma população menor e ocupando menos território do que um povo típico nos dias de hoje. As terras entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, que hoje lutam para satisfazer as ambições de apenas 2 povos, acomodaram facilmente, nos tempos bíblicos, dezenas de nações, tribos, pequenos reinos e cidades-estado. Os impérios foram uma das principais razões para a drástica redução da diversidade humana. O rolo compressor imperial pouco a pouco destruiu as características singulares de inúmeros povos, como os numantinos, forjando a partir deles grupos novos e muito maiores. Impérios do mal? Bem, nos dias de hoje, imperialista só fica atrás de fascista, no léxico de palavrões políticos. A crítica contemporânea aos impérios normalmente assume 2 formas. Os impérios não funcionam. No fim das contas, não é possível governar de maneira eficaz um grande número de povos conquistados. Mesmo que seja possível, não deve ser feito, porque os impérios são máquinas do mal, destruidoras e exploradoras. Todo povo tem direito à soberania e nunca deveria ser submetido ao jugo de outro. De uma perspectiva histórica,
O primeiro enunciado não faz o mínimo sentido, o segundo é extremamente problemático. A verdade é que o império foi a forma mais comum de organização política no mundo nos últimos 2.500 anos. A maioria dos humanos, durante esses 2,5 milênios, viveu em impérios. O império também é uma forma muito estável de governo. A maior parte deles tinha uma facilidade imensa para sufocar rebeliões. Em geral, só foram derrubados por invasões externas ou por divisões do interior da elite dominante. Por outro lado, não existe um bom histórico de povos conquistados que tenham conseguido se libertar de seus soberanos imperiais. A maioria desses povos permaneceu subjugada por centenas de anos. Quase sempre foram lentamente digeridos pelo Império Conquistador, até que suas culturas singulares desapareceram. Por exemplo, quando o Império Romano do Ocidente finalmente sucumbiu às tribos germânicas invasoras em 476, os numantinos arvenos, helvécios, samnitas, lusitanos, umbrianos, etruscos e centenas de outros povos esquecidos que os romanos haviam conquistado séculos antes, não emergiram da carcaça estrepada do império, como Jonas da barriga do grande peixe. Não restou nenhum deles. Os descendentes biológicos dos povos que haviam ser identificados como membros dessas nações, que falavam sua língua, cultuavam seus deuses e disseminavam seus mitos e lendas, agora pensavam, falavam e cultuavam como os romanos. Em muitos casos, a destruição de um império não significava a independência do povo dominado. Em vez disso, um novo império ocupava o vácuo criado quando o antigo ruía ou se rendia. Em nenhum outro lugar isso foi tão evidente quanto no Oriente Médio. A atual constelação política da região, um equilíbrio de poder entre muitas entidades políticas independentes com fronteiras mais ou menos estáveis, praticamente não tem paralelos nos últimos milênios. A última vez que o Oriente Médio vivenciou essa situação foi no século VIII a.C., há quase 3.000 anos. Da ascensão do Império Neo-Assírio, no século VIII a.C., até o colapso dos impérios britânico e francês, em meados do século XX. O Oriente Médio passou das mãos de um império às do outro, como um bastão em uma corrida de revezamento. E quando os britânicos e franceses finalmente largaram o bastão, os arameus, os amonitas, os fenícios, os filisteus, os moabitas, os edomitas e outros povos conquistados pelos assírios já haviam desaparecido há tempos. É verdade que os judeus, os armênios e os georgianos de hoje afirmam, com certa dose de justiça, que são descendentes dos antigos povos do Oriente Médio. Mas essas são apenas exceções que provam a regra, e mesmo tais afirmações são tanto quanto exageradas. Não é preciso dizer que as práticas políticas, econômicas e sociais dos judeus modernos, por exemplo, devem muito mais aos impérios sob os quais eles viveram nos últimos 2 milênios do que às tradições do antigo reino de Judá. Se o rei Davi aparecesse em uma sinagoga ultra-ortodoxa nos dias de hoje, ficaria perplexo ao encontrar pessoas vestindo roupas do leste europeu, falando um dialeto germânico, Yiddish, e tendo discussões infinitas sobre o significado de um texto babilônico, o Talmud. Não havia sinagogas, volumes de Talmud, nem rolos de Torá na antiga Judá. Construir e manter o império normalmente exigia um massacre cruel de grandes populações e a opressão brutal de todos os que sobravam. O kit padrão das ferramentas imperiais incluía guerras, escravidão, deportação e genocídio. Quando os romanos invadiram a Escócia em 83, encontraram forte resistência das tribos caledônias locais e reagiram devastando o país. Em resposta às ofertas de paz de Roma, o chefe Cálgaco chamou os romanos de rufiões do mundo e disse: a pilhagem, a matança e os roubos deram o nome mentiroso de império. Fizeram um deserto e chamaram isso de paz. Isso não significa, entretanto, que os impérios não deixam nada de valor em seu rastro.
Pintar todos os impérios de preto e condenar todos os legados imperiais é rejeitar a maior parte da cultura humana. As elites imperiais usavam os lucros da conquista para financiar não só exércitos e fortificações, como também filosofia, arte, justiça e caridade. Uma proporção significativa das grandes realizações culturais da humanidade deve sua existência à exploração das populações conquistadas. Os ganhos e a prosperidade trazidos pelo imperialismo romano propiciaram a Cícero, Sêneca e Santo Agostinho o tempo livre e os recursos necessários para pensar e escrever. O Taj Mahal não poderia ter sido construído sem a riqueza acumulada pela exploração mongol de seus súditos indianos, e os lucros do Império de Habsburgo, provenientes do domínio sobre suas províncias falantes de eslavo, húngaro e romeno, pagaram os salários dos Haydn e das comissões de Mozart. Nenhum escritor caledônio preservou o discurso de Cálgaco para a posteridade. Nós o conhecemos graças ao historiador romano Tácito. Na verdade, Tácito provavelmente o inventou. Hoje, muitos estudos concordam que Tácito inventou não só o discurso, como também a personalidade de Cálgaco, chefe caledônio, para servir de porta-voz para o que ele e a elite romana pensavam do seu próprio país. Mesmo se olharmos além da cultura de elite e das artes superiores e focarmos apenas no mundo das pessoas comuns, encontraremos legados imperiais na maioria das culturas modernas. Hoje a maioria de nós fala, pensa e sonha em línguas imperiais que foram impostas a nossos ancestrais pela espada. A maior parte dos habitantes do leste asiático fala e sonha na língua do Império Han. Independentemente das suas origens, quase todos os habitantes dos dois continentes americanos, da Península de Barrow, do Alasca ao Estreito de Magalhães, se comunicam em uma das 4 línguas imperiais: espanhol, português, francês ou inglês. Os egípcios da atualidade falam árabe, concebem a si mesmos como árabes e se identificam totalmente com o Império Árabe, que conquistou o Egito no século VII e reprimiu com punho de ferro as repetidas revoltas que irromperam contra seu domínio. Cerca de 10 milhões de Zulus na África do Sul remetem à Era da Glória do século XIX, embora a maior parte deles descenda de tribos que lutaram contra o Império Zulu e tenham sido incorporadas a ele por meio de campanhas militares sangrentas. Bem, termino aqui. Sigo na próxima leitura.